Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui pelo meu canal, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou mostrar para vocês a minha escada. Essa escada, eu queria ela bem rústica, sabe? Porque não tinha realmente condições, né, financeiras na época para fazer uma escada, enfim, mais elaborada, mais com piso e tal. Então eu resolvi fazer ela bem rústica. Só que aconteceu dela ficar com alguns erros. E escada é uma coisa que tem que ficar muito bem feita. A minha não ficou, infelizmente. Então eu vou mostrar para vocês aí a história dessa escada e vou falar que pesquisando aqui eu achei que as primeiras escadas encontradas na história do homem remontam a 8.000 anos atrás, quando elas eram esculpidas no barranco, né, para acessar lugares mais altos, e depois ao longo do tempo as escadas viraram inclusive decoração, né, elementos decorativos da arquitetura. A gente vê cada escada por aí maravilhosa. Então é isso, gente, eu vou mostrar para vocês hoje a história da minha escada, que eu gosto muito, apesar dela ter ficado com algumas imperfeições aí, tá bom? Então é isso, gente. Bora pro vídeo. Bom, pessoal, aí a escada durante a construção, como ela foi fundida aí no lugar, certo? Ela tá sem a grade, obviamente, né, que foi o detalhe final, tá bom? A relação boa para uma escada confortável e cômoda é essa aí, olha, 17 de espelho por 29 o piso, né, onde a gente vai pisar, para ela ficar confortável para quem usa diariamente uma escada, certo? Então, esse é o ideal, 17 por 29. Bom, pessoal, quando eu falo da minha escada, eu começo mostrando aqui a parte de cima, né, onde eu imaginei essa grade e eu fui muito feliz na escolha do serralheiro, sabe? Eu acho serralheria uma arte mesmo, né? Eu vejo o trabalho de serralheria assim como verdadeiras artes. E aqui não foi diferente. Eu falo que esse corrimão e esse guarda-corpo deu estilo na minha casa. É um monumento aqui para mim, sabe? Porque foi, inclusive, a parte mais cara da construção. Na época, eu acho que eu paguei, faz 6 anos, acho que foi R$ 3.600. Hoje, eu acho que seria uns 15.000, 20.000 reais, acredito eu. Mas eu gosto muito porque ela deu, assim, realmente uma característica única aqui para minha casa, né? Quando eu optei por fazer esse mezanino, que aqui é a parte de cima, ficou salas, quarto e banheiro, e lá embaixo a cozinha e copa, quando eu optei por não fazer parede aqui, né? Eu queria que fosse alguma coisa assim bem escultural mesmo, bem bonita. Então eu dei ideia para o serralheiro e ele me veio com esse corrimão maravilhoso, sabe? Eu gostei demais do trabalho dele e eu acho que ficou muito bacana. Eu vou mostrar agora para vocês virando para o outro lado, né? Olha, que bacana que ficou, né? Deu assim muita vida, né, para esse pedaço aqui da casa. E agora eu vou mostrar a escada propriamente dita, tá bom? Aqui começa a escada, gente, para descer pro pavimento inferior, né? Eu queria mostrar um detalhe para vocês, ó. A janela tá aqui, tá vendo? Eu pedi para o pedreiro fazer ela numa posição que eu conseguisse, ó, chegar até a janela ainda, ó, pisando aqui em cima, tá vendo como isso é importante? Porque se ela fosse colocada mais para lá, o que que acontecia? Eu ia ter que abrir a escada, a janela de um degrau, né? Então eu falei para ele atentar esse detalhe, que depois que tá pronto que a gente vê a diferença que faz, sabe? Então eu chego na janela, ó, sem me preocupar
se eu tô num degrau, né? Então eu acho isso assim, são pequenos detalhes que fazem muita diferença, certo? Então agora nós vamos começar a descer a escada aqui. Eu vou mostrar para vocês esse cantinho, né, que eu decorei, e vou falar especificamente lá embaixo da escada. Pessoal, aqui a primeira decoração aqui que eu tenho, né? Aqui eu tenho uma lâmpada, uma luminária em formato de tartaruga, né, que é chamada. E aqui eu tenho esses 3 quadros que eu vou contar mais ou menos aqui a história. Olha, esse primeiro aqui, a gente tá dando reflexo da janelinha, tá vendo? Lá do fundo, não tem como ficar sem reflexo. Esse quadro, eu encontrei esses 2 vidros arredondados, ó, esse, numa lixeira, por incrível que pareça. Estava bem colocado assim, bem de propósito para alguém achar. Eu sempre encontro, porque eu sempre tô olhando, né? E aí eu achei, o meu pai fez essa moldura para mim, porque não se faz molduras nessas lojas que vendem moldura, é difícil encontrar moldura redonda, né? Oval, no caso. Aí meu pai fez para mim e eu fiz um bordado, olha, em homenagem a Van Gogh, um dos girassóis de Van Gogh, que eu adoro, que eu gosto muito. Eu bordei, tá vendo? É bordado e pintura. Então, é uma homenagem, né? Uma singela homenagem a um gênio que eu tenho a maior admiração. Esse segundo aqui, gente, foi o primeiro bordado realista que eu fiz. Eu copiei ele da internet. Olha os olhos desse avestruz. Quando eu fiz esses olhos, eu tive certeza que eu seria capaz de fazer um bordado realista, sabe? Porque eu gosto muito, olha, eu acho que muita gente já viu essa figura bordada aí na internet, aparece muito no Pinterest. Olha, que interessante, né? O brilho dos olhos desse avestruz, eu gosto muito. E aqui embaixo, eu tenho também uma história com essa moldura. Essa moldura, gente, eu não sei, o pessoal da minha idade, eu acho que vai recordar, de uns quadrinhos que existiam antigamente, que eram luminárias. Esse aqui eu lembro bem da minha infância, que na minha casa tinha, era um anjo da guarda, assim, amparando, né, por trás 2 crianças que estavam em perigo, perto de um riacho. E isso eu tenho na memória, assim, que eu achava esse quadro lindo. E o meu irmão restaurou ele, sabe? E essa moldura ia para o lixo, e que ela tava com cupim. Aí eu pedi para o meu irmão, ele me deu, e eu restaurei ela, matei os cupins e restaurei, e pintei ela nas cores da minha casa. E pintei essa santinha que eu também me inspirei, né, no Pinterest. Então, aqui ficam esses 3 quadros, que eu acho que ficou uma composição bem bacana, no começo aqui, né, na descida da escada, do primeiro patamar. Eu vou mostrar agora, gente, a decoração desse canto aqui, né? Uma vez que eu não tenho tantas paredes assim, eu aproveito todos os cantos que eu tenho aqui com parede. Então aqui, olha, eu tenho um passarinho que eu fiz aí num puleirinho, né? Tem esse anjo aqui rústico que eu fiz com um pedaço de madeira e arame, que eu gosto muito, eu achei essa inspiração na internet. Aqui, olha, eu encontrei esse vidro assim abaulado, arredondado, junto com esses aqui, ó. Tá vendo? Eles estavam juntos. E aí eu fiz esse buquê com flor desidratada. Já faz bastante tempo que tá aí. E não se encontra mais esse tipo de vidro, né? A não ser em garimpo, né? Mas assim, para comprar em lojas especializadas é difícil de achar, pelo menos aqui na minha cidade. Ali em cima, olha, eu tenho um vaso, parece uma leiteira, né? De meia face só, que eu comprei em pedreira. Eu acho muito bonito esse estilo aí, bem rústico assim, né? Aqui eu tenho uma mandala que eu ganhei de uma amiga com o direito de escolher a cor que eu queria, e eu escolhi o amarelo. Aqui eu tenho algumas casinhas de madeira, tá vendo? Nesse canto aqui, olha, eu tenho esse arranjo com essa leiteira
que na verdade é a minha garrafa térmica que quebrou, ficou embalagem de plástico e eu fiz essa leiteira aí que eu vou mostrar no vídeo como é que eu faço esse tipo de pintura aí, tá bom? Aqui eu tenho esse, é um enfeite feito com argila, fiz há muito tempo atrás, esses corações feitos com tela de galinheiro, essa folha que eu bordei, tá vendo? É bem difícil de bordar, gente, folha, mas eu consegui bordar. E aqui a minha coleção de pincéis, olha, velhos, né? Que eu transformei em figurinhas, gente. Eu adoro esses pincéis. Eu acho que é, assim, muito lúdico, né? Muito infantil, mas é muito interessante, olha. Essa aqui eu acho que remete a Alice no País das Maravilhas. Eu tenho um senhorzinho aqui, né, de cartola, e eu tenho também a Frida, gente, olha, tudo feito no pincel. Quando eles vão ficando bem velhos, eu uso para fazer esse tipo de decoração. Aqui mais algumas casinhas e aqui umas miniaturas que eu tenho, gente, olha, são 3 que eu gosto muito, numa época que eu fiz miniatura. Aqui é uma casinha de roça e aqui, olha, é um quintalzinho, tá vendo? Com uma casinha de cachorro. Elas estão bem assim velhinhas, eu estou precisando remodelar. Essa vassoura aqui eu ganhei de uma pessoa quando eu doei um gatinho da gata que eu tomo conta aqui. Ele trouxe para mim essa vassoura, ele falou que era uma vassoura de bruxa. Está aqui faz bastante tempo. Então é isso, gente. Esse canto ficou assim com essa decoração. Isso aqui eu ganhei de uma amiga querida, coloquei essas florzinhas artificiais e é isso. Eu acho... e aqui fica meu interfone, ó, que ficou no meio da escada, né? Porque se eu tiver embaixo, eu atendo, e se eu tiver em cima, eu atendo também. Esse foi um outro detalhe que eu pedi para o eletricista fazer na época, tá bom? Então é isso. Gente, olha, eu optei pela ardósia para fazer esse acabamento aqui, tá? O que eu falo para vocês que ficou assim de defeito? Olha, os acabamentos aqui. O pedreiro não teve capricho, sabe? Poderia ter ficado concreto, aparente, que eu gosto muito, tudo, mas com mais capricho. Olha aqui para vocês verem, ó. Esse degrau aqui, ó, tá bem juntinho com a parede. Olha o outro de cima. Não tá vendo? Então, assim, foram os detalhes, assim, tem degrau que tá torto, começa com uma medida, termina com outra, sabe? Não teve capricho da parte do pedreiro. Enquanto que o serralheiro fez uma obra de arte aqui, né? Mas o que eu tô pensando de fazer? No futuro, eu tenho um primo que é especialista em escada de madeira. E ele faz umas escadas maravilhosas. Ele já veio aqui em casa, ele falou, olha... compra madeira, eu faço para você, nem precisa ser madeira nobre. Ele falou lá, ele morou nos Estados Unidos, ele falou lá nos Estados Unidos eles não usam madeiras nobres para fazer escada. Fica dentro de casa, não vai tomar sol e chuva, né? E eu penso de fazer assim, que eu acho que vai ficar assim bastante, ainda vai continuar rústico, ainda vai combinar com a grade e vai ficar uma escada assim bem bonita. No momento, de imediato, eu vou fazer até um vídeo dessa pintura. Eu vou pintar, eu vi na internet várias ideias bacanas, os espelhos, tá? Eu vou pintar, aí vocês vão ver, talvez eu faça pintura orgânica neles. Eu acho que vai ficar bem bonito, bem alegre. Então, gente, é isso. Eu acho que não houve capricho na hora de, ó, tá vendo? De fazer o acabamento, né? Poderia ter ficado bem mais bonita e com degraus que não ficaram com a mesma medida, sabe? De um lado ficou uma medida, do outro lado ficou outra. Nunca aconteceu acidente, graças a Deus, eu acabei acostumando com ela também, né? E enfim, é isso. Infelizmente, em obra, ainda mais que quando eu fiz foi muito corrido, eu não pude observar essas coisas, sabe, bem de perto, porque eu que controlei a obra, né? Mas como eu morava longe, às vezes quando eu chegava aqui já estava pronto, sabe? Então, não é uma coisa que me afeta. Eu já falei para vocês que
essas coisas de ficar perfeita, eu não ligo, sabe? Mas poderia ter ficado mais bonita, né? Então é isso, gente, olha. Vou subir ela para vocês verem, né? Como é que é vista lá de cima, né? A vista que eu tenho dela da cozinha. Olha, aqui, ali já é a minha porta de entrada, né? E aqui eu enxergo lá embaixo dessa forma. A vida como ela é, ó. A pia cheia de luz. Então é isso, gente. Tá bom? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilhem, deixem um comentário para mim, um like, né? Tem a opção de hypar também. Essa opção o YouTube entende que o vídeo é relevante, né? E também, se não forem inscritos no meu canal, se inscrevam, né? Meu canal são vídeos assim, tanto de artesanato como das coisas que eu faço aqui na minha casa, tá bom? E para terminar, gente, claro que eu termino com uma frase que eu achei agora na internet e achei muito interessante. Diz o seguinte: a gente não se liberta de um hábito atirando-o pela janela. É preciso fazê-lo descer a escada degrau por degrau. Quem falou isso foi Mark Twain. É verdade, né? Hábito é uma coisa que a gente precisa, se a gente quer mudar, tem que ser lentamente, não é de uma hora para outra, certo? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!